Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Fernando Jesus e você confere a partir de agora o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. Uma ótima semana para você. A cidade de Valência, na Espanha, foi a mais afetada pelas enchentes causadas pelas fortes chuvas. As equipes de resgate continuam as buscas pelos desaparecidos. E agora o objetivo é procurar nos estacionamentos subterrâneos que desabaram na cidade. Dias após as inundações que deixaram centenas de mortos na Espanha, as autoridades ainda buscam desaparecidos em Valência, a região mais afetada. O trabalho se concentra agora em estacionamentos subterrâneos. Uma das maiores preocupações é o estacionamento subterrâneo de Bonaire, o centro comercial de Aldaia, uma cidade de 31 mil habitantes nas imediações de Valência. Quase metade das 5.700 vagas de estacionamento fica no subsolo, que está completamente inundado. Nas localidades mais afetadas pelas inundações, a população demonstra angústia e irritação, com as ruas ainda bloqueadas por carros empilhados ou móveis arrastados pela correnteza e áreas ainda sem energia elétrica ou sinal de telefonia. Devido às más condições das estradas e ao dia chuvoso, as autoridades mantiveram as restrições de tráfego em várias estradas da região de Valência, onde as escolas vão permanecer fechadas. E as tempestades também afetaram a cidade de Barcelona. A pista de pouso do aeroporto El Prat se transformou em um verdadeiro rio. As imagens são do aeroporto internacional de El Prat, em Barcelona. É tanta água que se torna impossível ver o solo do local. Devido às intensas chuvas que caem na Catalunha, a pista de pouso se transformou em um verdadeiro rio, e as estimativas da Defesa Civil da Espanha é de que tempestades ainda piores atinjam a cidade nos próximos dias. 50 voos que partiriam do aeroporto de El Prat tiveram que ser cancelados, e outros 17 que pousariam no local tiveram que ser desviados, prejudicando assim milhares de pessoas. A menos de uma semana da tragédia em Valência, considerado o pior desastre do século XXI no país, outras cidades da Espanha estão sendo devastadas pela chuva e enchentes, e a população se prepara para novos índices de chuva ainda nesta semana. E um vilarejo na Indonésia foi atingido por um vulcão em erupção. Pelo menos 10 pessoas morreram e muitos moradores precisaram deixar suas casas. A erupção de um vulcão no leste da Indonésia deixou vários mortos. O monte Leutobi Laki-Laki, de 1.703 metros de altura, fica localizado na popular Ilha Turística das Flores. As informações foram divulgadas pelo porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Catástrofes, Abdul Muhari. O vulcão expeliu uma nuvem de cinzas e lavas sobre os vilarejos próximos, onde os moradores foram obrigados a abandonar suas casas. Muitas casas foram incendiadas por causa da erupção, sem mencionar 2 escolas, mas não tivemos a chance de realmente contar quantas casas foram queimadas. A Agência Vulcanológica da Indonésia emitiu um alerta para a área a seu nível mais elevado e pediu que moradores e turistas não realizem atividades em um raio de 7 quilômetros ao redor da cratera. Algumas casas pegaram fogo. A agência vulcanológica pediu aos moradores que utilizem máscaras para evitar os efeitos das cinzas vulcânicas. E no Rio de Janeiro, 2 mulheres são investigadas por dopar e furtar turistas na cidade de Ipanema. O nosso repórter, o Anderson Nascimento, está ao vivo e vai trazer mais informações. Boa tarde, Anderson. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando, e boa tarde para todo mundo que acompanha a Redação HIT. Olha, hoje, segunda-feira, a gente começa com uma notícia dessa que aconteceu ontem, domingo, quando 2 turistas foram envolvidos aí por 2 mulheres e elas acabaram aplicando aquele Boa Noite Cinderela. Esses estrangeiros informaram que conheceram essas mulheres, essas suspeitas, em uma festa e acabaram levando-as para o apartamento onde eles estavam, na rua Prudente de Moraes. A questão é que depois de algumas horas, as vítimas
as mulheres foram embora e as vítimas ficaram lá, né, sem os pertences. O que acontece? As imagens de segurança flagraram um momento que as mulheres e os homens chegaram no apartamento, por volta das 4 horas da manhã. A questão é que 3 horas depois, essas mulheres saíram com bolsas e pertences das vítimas. O porteiro do prédio estranhou a saída delas e alertou ao síndico, que em seguida chamou a polícia. Os homens foram encontrados desorientados pelo síndico e por agentes do programa Segurança Presente. A porta do apartamento precisou ser arrombada para que eles fossem resgatados. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento ao Turista e uma perícia foi feita no local onde as vítimas estão. Olha, Fernando, em depoimento, as vítimas contaram que elas levaram 2 notebooks, relógios e dinheiro, entre dólares e reais. Agora, o norueguês e o alemão foram levados para o Hospital Miguel Couto, que fica na Gávea, e lá eles receberam o atendimento necessário e foram liberados em seguida. Complicado, né, essa situação agora de essas vítimas achando que não é porque são brasileiras que não vai ter perigo, não vai ter problema. As mulheres acabam se demonstrando muito vulneráveis, né? Não são aquelas mulheres que vão causar um dano, só que as aparências enganam. E aí eles dois foram as 2 novas vítimas do Boa Noite Cinderela aqui no Rio. É com você, Fernando. Tá certo, Anderson. Muito obrigado pelas informações. Realmente um caso muito difícil e que a justiça seja feita. E olha só, a vacina em gotas da poliomielite já foi substituída por uma dose injetável. E com isso, o Brasil segue uma tendência mundial ao interromper o uso das gotinhas. A partir de agora, as crianças menores de 5 anos vão receber 3 doses da vacina contra a poliomielite e mais uma dose de reforço. As primeiras 3 doses devem ser aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade. E o reforço deve acontecer aos 15 meses. O Ministério da Saúde substituiu as 2 doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente por uma dose de vacina injetável da vacina inativada poliomielite. Ou seja, o esquema vacinal contra a doença será exclusivo com a vacina injetável. A substituição segue uma tendência mundial e foi amplamente discutida na reunião da Câmara Técnica Assessora em Imunizações, com a participação dos representantes da sociedade científica, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde reforça que o Zé Gotinha continuará atuando em prol da vacinação. E ainda falando em saúde, neste mês a atenção é para os cuidados com a saúde dos homens. A campanha Novembro Azul faz um alerta para o aumento de casos de câncer de próstata em todo o país. A campanha Novembro Azul tem o objetivo de chamar a atenção dos homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O movimento começou em 2003 na Austrália e todo ano o mês de novembro é dedicado à saúde do homem. As campanhas são realizadas em vários países, inclusive no Brasil. Neste ano, a Sociedade Brasileira de Urologia alerta para os riscos de crescimento dos casos de câncer de próstata em todo o mundo. Dados do Ministério da Saúde indicam que a doença matou 17 mil homens no Brasil no ano passado, uma média de 47 pessoas por dia. E o número de novos casos de câncer de próstata deve aumentar nos próximos anos. Os casos no mundo devem duplicar até 2040, passando de 1.400.000 em 2020 para quase 3 milhões em 16 anos. A previsão é que também haja um aumento de 85% do número de mortes. O diagnóstico tardio é um fator que reduz as chances de cura e aumenta a letalidade da doença. Para prevenir a doença e detectá-la em estágio inicial, é importante a realização periódica de exames e consulta com o especialista. A campanha Novembro Azul deste ano quer chamar a atenção para o fato de que o câncer de próstata apresentar poucos sintomas em sua fase inicial e que, se o homem esperar por esses sintomas, pode descobrir uma doença em estágio já avançado. E agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver então os vídeos que são destaque nessa segunda-feira. E a gente começa com esse vídeo inacreditável. Um trator estava passando em uma rua quando o pneu estoura e a pressão do ar acaba destruindo a frente de um carro que estava estacionado. Olha só. Essas cenas são impressionantes.
As imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram o momento exato em que o pneu de um trator estoura do lado de um carro branco, que é destruído pela pressão do ar. O impacto é tão forte que até parece que foi feito por alguma batida entre veículos. Em outra imagem, podemos ver mais perto o estrago. O capô foi totalmente retorcido. Quem diria que tudo isso foi causado por um estouro de pneu de trator? Com certeza algo inacreditável. Mas, felizmente, ninguém se feriu. Realmente muito inacreditável. E agora vamos ver outra situação muito inusitada que ocorreu na frente de um comércio. Uma senhora ficou presa e pendurada no portão, esperando para entrar. Vamos conferir. O vídeo mostra uma senhora em frente a um estabelecimento que estava prestes a abrir. Enquanto a mulher aguardava na entrada, foi surpreendida. Isso porque uma parte de sua blusa ficou presa no portão e ela ficou pendurada. Na tentativa de se segurar, a senhora agarra no carrinho de feira, mas não consegue se estabilizar. Um funcionário abaixa o portão, fazendo com que a idosa fique de cabeça para baixo. Felizmente, ele sai do estabelecimento e ajuda a senhora. A boa notícia é que ela ficou bem e não se feriu. Felizmente, ela não se feriu e provavelmente conseguiu fazer as suas compras. E olha só, fazer exercícios físicos é uma prática muito saudável, porém é preciso tomar muito cuidado e saber o que está fazendo. Um homem estava fazendo alongamento tranquilamente. Ele deita de costas no banco e começa o seu exercício. Na tentativa de voltar o corpo para frente, ele coloca as pernas para o alto, se desequilibra e vai de costas para trás, mas acaba dando uma cambalhota. O melhor é que ele disfarça e continua o seu alongamento, como se nada tivesse acontecido. O homem só não contava que estava sendo filmado por uma câmera de segurança. E ainda no clima de Fórmula 1, uma criança que estava descendo uma ladeira em um carrinho, ele capotou após bater em um buraco na rua. Vamos ver. Não se pode tirar os olhos das crianças, e esse vídeo é a prova disso. O menino desce a ladeira se exibindo para a câmera e não percebe que está indo direto para um buraco que tem no asfalto. O carrinho bate e o garoto é arremessado e chega a girar no ar antes de cair no chão. Os adultos se desesperam para socorrer o menino, mas felizmente ele não sofreu ferimentos graves. O cuidado com as crianças nunca é demais. É isso que acontece quando uma criança resolve largar o celular e brincar na rua, mas todo cuidado é pouco. E olha só, agora uma notícia chocante. Um idoso de 64 anos foi atropelado por um trem e está em estado grave na UTI. O acidente aconteceu na tarde do último sábado em Cubatão, no litoral de São Paulo. Acompanhe. O caso aconteceu em Cubatão, litoral de São Paulo. O idoso, que aparece no início do vídeo, está de camiseta vermelha e até levanta os braços para sinalizar que estava passando, mas não adiantou e ele foi atropelado pelo trem. Ele ficou gravemente ferido após cruzar a linha férrea e foi socorrido pelo SAMU, que levou a vítima até o pronto-socorro central. Ele teve múltiplas fraturas na cabeça e em todo o corpo. Quando o idoso foi estabilizado, foi transferido ao Hospital Santa Amaro, localizado no Guarujá, que atende casos de alta complexidade. Em nota, a assessoria do hospital informou que o paciente está internado na UTI em estado gravíssimo. Segundo testemunhas que estavam no local, o idoso foi orientado a não ultrapassar a cancela e atravessar a ferrovia, pois o trem estava se aproximando, mas ignorou o aviso e foi atropelado. O maquinista do trem tentou frear, mas não conseguiu impedir o acidente. As imagens ainda mostram testemunhas que estavam em um comércio assustadas com o impacto e levam as mãos na cabeça. E aos 86 anos morreu em São Paulo hoje o cantor Aguinaldo Raiol. Segundo a família, ele sofreu uma queda no banheiro de sua casa de madrugada e bateu a cabeça. O artista, que estava acompanhado de um cuidador, chegou a ser internado, mas infelizmente não resistiu. Cantor lírico de repertório romântico e popular, Aguinaldo Raiol ganhou popularidade nos anos de 1960. Com mais de 70 anos de carreira, o artista marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática no palco. Ele fez sucesso com músicas em português e italiano. Carioca de Bom Sucesso, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, Aguinaldo Raiol se mudou ainda na infância para o Rio Grande do Norte. Aos 8 anos de idade, já cantava em rádios locais.
Aos 10 anos, gravou seu primeiro filme. Aos 18 anos, Raiol voltou para o Rio de Janeiro para tentar carreira como cantor. E no ano seguinte, foi contratado pela TV Tupi, de São Paulo. Além dos trabalhos como apresentador de TV, Raiol trabalhou como ator em novelas e no cinema. O artista participou de 14 filmes e lançou 56 discos, o último deles em 2011, O Amor é Tudo. Em nota, a família agradeceu as manifestações de carinho e apoio e publicou que Agnaldo Raiol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. E nós da HIT também deixamos a nossa solidariedade à família do cantor. E após o primeiro dia de Enem, a Polícia Federal está investigando um possível vazamento de imagens da prova. Segundo o ministro da Educação, uma pessoa está sendo investigada por tentar sair da sala antes do horário permitido. Após o primeiro dia de prova do Exame Nacional de Ensino Médio, a Polícia Federal já está em ação para investigar o vazamento de imagens da prova antes do horário permitido para sair dos locais de prova com um caderno de questões. E em entrevista coletiva realizada após o término das provas, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que uma pessoa tentou sair por volta das 16 horas e que ela será investigada pela Polícia Federal. E não deu maiores detalhes sobre a situação. Um caso parecido já aconteceu em 2023, quando uma foto vazada da prova mostrava a página onde estava o tema da redação e os textos de apoio. A polícia indiciou uma pessoa. Segundo o balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 4.999 participantes foram eliminados. E entre os casos que serão investigados estão de pessoas que causaram algum tipo de perturbação da ordem pública e outras que faziam a prova e entraram em conflito com a equipe da organização. O primeiro dia do exame aconteceu neste domingo com questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação HIT. E quem está aqui para trazer as informações é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. E a gente acabou de falar sobre o Enem. Lá no Rio de Janeiro, um estudante perdeu a chance de realizar a prova e o motivo foi a sua mochila, não é mesmo? Conta pra gente essa história. Exatamente, Fernando. E tudo aconteceu perto do Maracanã, viu? Uma boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o garoto ele estava com uma mochila do Fluminense e nela estavam seus documentos. Mas quem vai contar esse caso para nós é o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa tarde, Anderson. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Olá. Estou de volta aqui agora para trazer essa notícia, né, como vocês iniciaram, de um jovem de 17 anos que se inscreveu para fazer a prova do Enem, que começou ontem, né, a primeira prova, a segunda é só no próximo domingo, e ele não conseguiu realizar, mas desta vez não foi porque chegou atrasado, mas sim porque teve a mochila roubada por torcedores de outro time e nessa mochila estavam os documentos de confirmação e ele não teve o que fazer. Olha, um jovem de 17 anos, impedido de fazer a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio deste domingo, né? Ele disse que teve o documento de identidade roubado por torcedores do Flamengo. O caso ocorreu nas imediações do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, onde o time rubro-negro enfrentava o Atlético Mineiro pela final da Copa do Brasil. Terry Moniz Soares, o candidato, ele relatou que estava usando uma mochila do Fluminense quando foi abordado por integrantes de uma torcida organizada do Flamengo. Eles levaram o documento e, na tentativa de assegurar que o filho pudesse fazer a prova, o pai levou uma cópia autenticada de identidade ao local do exame, mas o documento não foi aceito, resultando na perda da prova para o jovem. Segundo o Terry, né, que foi a vítima, ele chegou a procurar ajuda dos policiais presentes, mas foi informado de que eles não poderiam intervir. Complicado, né? A situação ali dos policiais não poderem intervir, não se manifestarem para ajudar. Está certo que eles estavam ali lotados para uma missão, mas o jovem precisava, não só pela questão do Enem, mas pela questão do vandalismo, da falta de segurança nos arredores ali do Maracanã. É com você, Fernando. Tá certo, Anderson. Muito obrigado pelas informações.
Muito obrigado pelas informações, Anderson, e até mais. Bom, e agora vamos falar de bola rolando, porque ontem a gente teve o jogo de ida da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. E o Gabigol mostrou que ele tem faro de gol e voltou o seu bom desempenho em finais, não é mesmo? Fernando, ontem ele mostrou porque o Flamengo não desistiu dele, né? O cara é decisivo. Bom, com os 2 gols de ontem, Gabigol chegou aos 17 gols em finais, deixando um grande craque para trás. Vamos ver quem é. No último domingo, em jogo de ida da Copa do Brasil, Gabigol reviveu os bons momentos com a camisa rubro-negra. O atacante foi essencial na vitória por 3-1 sobre o Atlético Mineiro no Maracanã e bateu marcas impressionantes. O atacante fez as pazes com as redes e com a torcida. Fez 2 gols na vitória rubro-negra e voltou a brilhar em finais como nos velhos tempos. E reviveu sua personalidade provocadora que irrita os adversários. O atacante saiu de campo ovacionado pela torcida ao ser substituído no segundo tempo. Gabigol entrou para a história ao ultrapassar a marca de Ronaldo Fenômeno e alcançar o top 7 da história com mais gols em finais. Gabriel Barbosa soma 17 gols em finais, um a mais que Ronaldo Fenômeno. O primeiro gol decisivo de Gabi foi em sua primeira final na carreira, também na Copa do Brasil, quando ainda jogava pelo Santos. Os outros 16 gols em finais foram pelo Flamengo, sendo eles 4 gols na Libertadores, 5 gols na Supercopa, 1 gol na Recopa, 4 gols no Campeonato Carioca e agora os 2 gols na Copa do Brasil. Ao bater a marca de Ronaldo, Gabigol fica atrás apenas de grandes craques do futebol mundial, como Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, Neymar, Romário e Lewandowski. Confira o top 10 de jogadores com mais gols em finais. Em primeiro, Messi com 35, em segundo, Pelé com 31, em terceiro, Cristiano Ronaldo com 22, em quarto, Neymar com 21, em quinto, Romário com 18, em sexto, Lewandowski com 17, em sétimo, Gabriel Barbosa com 17, em oitavo, Ronaldo Fenômeno com 16, em nono, Suárez com 16 e em décimo, Puskás com 15. Esse número pode aumentar mais ainda no jogo de volta lá na Arena MRV, não é mesmo, Caio? Exatamente. O jogador ele tem tudo para acrescentar mais gols aí nessa reta final, aí, nesse último jogo que vai decidir o campeão. Tá certo. Ainda falando de clubes cariocas, a rescisão do lateral Marcelo no Fluminense ainda está dando muito o que falar, não é mesmo? No momento ali todo mundo achou que era uma discussão de jogo, mas a surpresa veio no dia seguinte, Marcelo fora do Fluminense. Nas redes sociais, alguns craques prestaram apoio ao jogador. Vamos ver. O fim de semana nas Laranjeiras iniciou quente. Tudo começou após um desentendimento na sexta-feira entre Marcelo e o técnico Mano Menezes, quando o jogador reclamou que teria sido chamado para entrar no jogo já nos minutos finais contra o Grêmio, criando uma cena incomum entre os dois à beira do campo. No dia seguinte, o lateral esquerdo informou sua rescisão junto ao Fluminense pelas redes sociais. Agradecendo a sua família e amigos pelo apoio durante todo o período, Marcelo se disse realizado por ter voltado e conquistado a Libertadores com seu clube do coração, e finalizou dizendo que a verdade, como o sol, sempre sairá. Grandes nomes do futebol aproveitaram para deixar mensagens de apoio na rede social do craque. Além dos compatriotas Vini Júnior, Alexandre Pato e Kaká, outros grandes atletas também deixaram mensagens de apoio a Marcelo. Di Maria, Gessé Rodrigues e Luka Modric, 3 jogadores que atuaram juntos com Marcelo no Real Madrid, se manifestaram em favor do brasileiro. Algumas especulações de clubes brasileiros já surgem como um novo destino para o lateral, mas até o momento nem o jogador e nem seus empresários se manifestaram sobre o assunto. É mais um grande jogador que está livre no mercado. Caberia no seu time, Caio? Com certeza, estaria lá. Tá certo. E agora vamos falar de uma tragédia que marcou o fim de semana lá no Peru. Isso porque um raio caiu no meio do campo e um jogador acabou morrendo. Conta pra gente essa história, Caio. Infelizmente a gente tem que trazer notícia triste também, né? Bom, além de uma pessoa morta, outros 7 ficaram feridos nessa tragédia. O zagueiro José Hugo de la Cruz Mesa, de 39 anos, morreu após ser atingido por um raio durante um jogo entre Juventude Bela Vista e Família Choca, na cidade de Huancayo, no Peru. Mais 7 atletas ficaram feridos. As imagens foram registradas pela transmissão da partida. Além de José, o goleiro Juan Choca Lacta, de 40 anos, está internado em estado grave com queimaduras severas.
As outras vítimas foram transferidas para o hospital de Huancayo. O jogo acontecia no estádio de Coto-Coto, válido pelo torneio amador em Huancayo. A partida acontecia sob fortes chuvas e chegou a ser interrompida por conta do temporal. Mas o raio atingiu o gramado enquanto os jogadores se retiravam para os vestiários. E agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, afinal hoje tem um grande clássico esperado por muitos torcedores. O derby paulista entre Corinthians e Palmeiras, e esse promete inclusive ser o jogo da rodada, não é mesmo? Hoje é uma final para os dois times, Fernando. Quem ganhar realmente vai dar um passo grande nesse campeonato. Agora quem perder se complica muito. Bom, o Corinthians ele quer se afastar do Z4 de uma vez e o Verdão quer colar no Botafogo, ou seja, tem tudo para ser um jogão. Esta segunda acontece o confronto mais aguardado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Derby Paulista. O duelo vale muito para ambas as equipes. O Corinthians vem de uma dolorida eliminação na Copa Sul-Americana para o Racing e busca continuar no caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro para seguir na Série A no ano que vem. Uma prova de fogo para o técnico Ramon Dias, que não vem agradando a torcida alvinegra. Apesar da situação ainda não ser das melhores, o Timão viu seus concorrentes diretos na briga para não cair perderem pontos nessa rodada, como o Bragantino, que empatou com o Cuiabá, e o Atlético Paranaense, que perdeu para o Vitória. O craque holandês Memphis Depay se diz animado para o seu primeiro derby. Monday is my first derby, so everybody in the club knows what it means to play this, and I'm looking forward to experience that. And I'm excited. These are the games that you, as a player, want to play, and these are the battles you want to win. And I'm excited, to see tomorrow how it's going, because I know that with our fans, the game is gonna be on fire for like 90 minutes. Já o Palmeiras está na luta pela liderança e busca se recuperar após empate em casa contra o Fortaleza. O Alviverde está a 3 pontos do líder Botafogo. Além de estar invicto no torneio há 11 jogos, o Verdão ainda conta com um tabu a seu favor. Não perde para o maior rival há 3 anos. São exatos 1.136 dias desde que o Palmeiras perdeu o derby pela última vez, em 25 de setembro de 2021. De lá para cá, foram 8 encontros entre os dois clubes, com 5 vitórias alviverdes e 3 empates. É a maior série invicta do Palmeiras diante do seu maior rival. Este também é o 8º técnico diferente que Abel Ferreira enfrenta no comando do time adversário, desde que chegou ao Palmeiras em outubro de 2020. O jogo vai acontecer na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, às 20 horas e vai contar com a casa cheia. E algum palpite para esse jogo, Caio? Para desespero dos palmeirenses corintianos, eu acho que vai dar um empate, viu? Em 0x0 ou empate com gols? Com gols é melhor, né? Para dar emoção para todo mundo. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. E amanhã a gente volta para saber se você vai acertar esse placar. Muito obrigado. Amanhã a gente se vê. Até mais. Até mais. E olha só, antes de encerrar, desde 1978, milhares de vidas têm sido impactadas e transformadas através das mensagens de fé compartilhadas por meio da televisão. No último domingo, o missionário R.R. Soares completou 46 anos de transmissão das boas novas do Evangelho para todos os lares. Acompanhe agora em uma reportagem especial. Há 46 anos, o missionário R.R. Soares estreava na televisão brasileira, no dia 3 de novembro de 1978, adentrando em todos os lares com as boas novas do Evangelho. Bom dia, Nordeste. Bom dia, Brasil. Estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um programa, o Despertar da Fé. O que se iniciou no Brasil, hoje é bênção em todo o mundo. Neste ano, vimos Deus continuar a operar poderosamente. Quando eu fui pegar o resultado do exame, olhei lá, gente, vesícula. E Deus falou, não foi eu queria limpar o seu fígado, eu queria te dar uma vesícula nova. Eu sei que hoje eu vim usando minha mãe como bengala. Então agora anda normal aqui agora, anda normal. Ai, já tá até correndo, pessoal. Aí, mãe. Desde então, eu consigo sorrir com os dois lados, aqui é igual. Minha irmã foi sequestrada por uma organização internacional para ser vendida pelo tráfico de mulheres em outro país.
Logo enviei mensagens de pedido de oração na página do Facebook. Para a glória de Deus, consegui encontrá-la em outro país e trazê-la de volta em segurança para nossa família. Tiramos essa foto no aeroporto, no momento de volta para casa, para agradecer ao Senhor, Dr. Soares, e a sua equipe pelas orações. Um dia a gente chegava na porta de casa, tinha lá uma cesta básica. Outro dia a gente chegava na porta de casa, tinha litro de leite lá. Não sei quem dava. Tanto minha vida profissional quanto minha vida familiar é uma bênção. A Rede Magnífico hoje são 10 funcionários. A Rainha é uma empresa de semijoias e a gente tem 300 revendedoras hoje na rua. Ô, amigos, deixa eu explicar para vocês. Vocês vão ouvir falar do testemunho da Tatiana. Vieram algumas pessoas, homens fortes, pegaram e levaram lá em cima. E sabe o que aconteceu? Ela não foi decepcionada, não. Ela foi curada. Agora, bem rápido. Levanta. Pode andar bem rápido. Agora mais rápido, mais rápido, mais rápido. Isso. Isso aqui é mal. Acabou. Agora eu cheguei andando, mas eu mancava assim um pouco, sabe? Agora anda rápido, anda agora, rápido, que Deus está agora, soltando assim. Aí, já está correndo. Olha só, pessoal. Oh, aleluia. Recebemos de Deus inúmeras vitórias. No ano da verdade real, voltamos para a Band. Mas hoje já estamos na Band, às 9h20 da noite. Voltamos. Vai continuar. As missões nas redes sociais se intensificaram, com lives para a Romênia, Itália e para a Índia, todas as quintas-feiras. Meus amigos da Índia, como vocês estão hoje? मेरे भारत के दोस्तों, आप कैसे हैं आज? Buonasera tutti italiani. Ha già parlato in italiano. Ha salutato a tutti già in italiano. Buonasera a tutti. Buonasera, Pastor Hilton e amigos da Romênia e de todos e a todo momento que estão por todo esse mundo de Deus. No Paquistão, estreamos na TV aberta, com exibição diária do Show da Fé. Através do streaming, a HIT é distribuída para mais de 197 países. A TV que faz a diferença tem o acesso de 100 milhões de pessoas por mês. E além de tudo isso, as campanhas de fé continuaram com toda a força, ministrando a verdade e cura da Palavra de Deus. Vai, Maria, empurra o pastor, Maria. Empurra, Maria. Aí, pessoal. Levanta, Vicente. Senta, Vicente. Aí, pessoal. Uau! Aleluia! São Francisco é 46 anos, 552 meses, 16.801 dias, todos dedicados ao cumprimento do chamado de Deus. E essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e não se esqueça que eu volto mais tarde às 18h30 com mais informações. Ótima tarde e uma ótima semana para você.